Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e no devocional dessa semana, apesar de já ter passado a data de comemoração do Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre uma mulher da Bíblia que foi uma mãe e que tem lições valiosas a nos ensinar. E para você que é homem, não saia desse vídeo porque essas lições também são válidas para você. Eu gostaria de falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Você vai encontrar essa história em Lucas 1, do 26 ao versículo 38 e em Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 25. Então, Maria era uma jovem que morava em Nazaré da Galileia e ela estava prometida em casamento a José. Porém, eles ainda não haviam se deitado. E então, um certo dia, o anjo Gabriel aparece para Maria e disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo e ela daria luz a um menino chamado Jesus. E esse menino seria filho do Altíssimo, filho de Deus. E quando eu paro para olhar para essa história, a Maria me ensina lições que são válidas para nossa vida. E a primeira coisa que eu aprendo com Maria é sobre obediência. Sabe quando você recebe uma ordem, talvez da sua mãe, ou do seu pai, ou de alguém, e você até obedece, mas é aquela obediência que antes você reclama, aquela obediência que antes você fica, nossa, mas por que eu? Então, Maria, ela fez ao contrário. Ela teve uma obediência pronta. Então, Maria, ela recebe essa missão, que é uma missão grande, de ser mãe do Salvador, de ficar grávida do Espírito Santo. Isso é algo muito sobrenatural, já que ela era virgem. E ela, mesmo assim, ela não reclamou. Nossa, mas por que eu? Porque o que pode acontecer, o que as pessoas podem pensar de mim? Não, ela foi além desses pensamentos. Ela sabia o Deus que ela servia, então ela obedeceu e ela obedeceu prontamente. Eu diria que a obediência dela foi uma obediência excelente. Então, que nós possamos aprender com Maria a ter uma obediência excelente para com Deus. Porque quando Deus nos ordena a fazer algo, mesmo que pareça algo muito grande, ou algo que aos seus olhos pode mudar toda a sua vida, queridos, tudo que Deus nos ordena a fazer é para o nosso bem. É porque no futuro, é porque daqui a um tempo isso terá frutos grandes. Então, quando Deus te ordenar algo, tenha uma obediência excelente. A segunda lição que eu aprendo com Maria é que ela foi uma mulher corajosa. Então, imagina você ser uma jovem, está prometida em casamento e ainda era uma virgem, e receber essa missão de ser mãe. Sabe, Maria, ela podia olhar para essa situação e pensar, meu Deus, mas o que José vai pensar disso? Ele vai acreditar em mim? O que as pessoas vão pensar disso? Não, Maria foi corajosa e mesmo assim, mesmo que talvez ela tenha tido aquele medinho que com certeza ela teve, ela foi corajosa de pegar essa missão e cumprir ela, sabe? E em 1 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, seja corajoso, seja corajosa para fazer aquilo que Deus está falando para você fazer, para seguir as direções que Deus tem te dado. Não tenha medo, mesmo que pareça externamente que nada está colaborando. Tenha coragem, não porque você é forte, não porque você tem algo de você mesmo, mas porque o Deus que você serve é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que te dá a provisão para fazer aquilo que Ele está te ordenando a fazer.
fazer. Então seja corajoso e corajosa. A terceira lição que eu aprendo com Maria é que ela foi uma mulher que enxergou além daquilo que estava acontecendo diante dos olhos dela. Maria, ela acompanhou Jesus na sua caminhada, no início do seu ministério, até quando ele foi para a cruz. Então ela viu o filho dela ser desenganado, ser xingado de mentiroso. Ela seguiu Jesus enquanto Jesus estava indo para a cruz e ela viu Jesus sendo humilhado. Ela viu o filho dela ser crucificado, a pior morte que alguém poderia ter. E seguindo a ordem, na verdade, o filho perde os pais e não os pais perdem o filho. Fala que é uma dor muito grande quando os pais perdem os filhos. Então imagina ela ver o filho dela ter a pior morte. Mas a Bíblia não relata que houve murmuração da parte de Maria, sabe? Não relata que ela poderia ter falado, mas Deus me deu um filho, ele seria o filho do Altíssimo, ele tinha um propósito de ser o Salvador e agora acontece isso? Não existe esse relato na Bíblia. Então quando eu olho para Maria e eu vejo essa situação, ela enxergou além daquilo que estava acontecendo. Com certeza, Maria sabia que existia um propósito maior além do que aquilo que estava acontecendo com Jesus. Então, mesmo que a situação que esteja acontecendo com você pareça uma situação difícil, pareça uma situação humilhante, enxergue além, sabe? Enxergue pela perspectiva de Deus. Enxergue pela perspectiva da palavra de Deus e com certeza você continuará sendo uma pessoa perseverante na sua vida com Deus ou até naquilo que você sonha em conquistar um dia. Outra coisa que eu aprendo com a vida de Maria, com a história de Maria, é sobre propósito. Sabe, hoje quando se fala em propósito, logo interligamos a títulos grandes, a receber posições grandes e de reconhecimento. E por isso, talvez, às vezes, nós tenhamos a dificuldade de saber qual é o nosso propósito. E a primeira coisa que precisamos saber sobre propósito é que propósito não tem a ver conosco. Propósito tem a ver com aquilo que iremos fazer para ajudar outras pessoas. Também é bom deixar claro que talvez o seu propósito não tenha a ver com algo grandioso. Talvez o seu propósito esteja em algo simples, assim como Maria. O propósito dela era ser mãe. Algo simples ser mãe, é algo normal. Mas o propósito dela era criar o Salvador. Então ela deu luz ao Salvador. Então, na simplicidade do seu dia, encontre o seu propósito. Não fique perdido, principalmente nos dias de hoje, com as mídias sociais que talvez preguem, falem que propósito tem muito a ver com coisas grandes, com ganhar muito dinheiro, porque na verdade, no reino de Deus, isso não tem nada a ver. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, curta, deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, Deus abençoe!